Estudo bíblico sobre homossexualismo. Fizemos uma pesquisa para descobrir o mundo espiritual, as funções deles, e pesquisando sobre os deuses, tivemos a oportunidade de pesquisar sobre os deuses da Grécia. E dentro deste estudo eu encontrei vários deuses que têm dominado o mundo, têm escravizado homens e mulheres. E trazendo aqui para este assunto sobre homossexualismo, encontrei que isto aí é uma escravidão espiritual. Demônios escravizam homens e mulheres para se prostituírem, para adulterarem e para querer também mudarem de sexo. Homem desejar ser mulher, mulher desejar ser homem. Qual a razão para isto? Qual é o motivo? Muitos dizem que é falta de vergonha. Muitos dizem que é natural. Nasceram com esta tendência de querer ser o sexo oposto. Mas nós queremos provar aqui na Bíblia que esta ação, este comportamento é obra espiritual das trevas, que escraviza homens sem Deus, homens que não querem dar ouvido à voz do Espírito Santo, não querem aceitarem a Jesus como Salvador, não acreditam, não querem guardar os padrões da palavra de Deus, então fica exposto na mão de demônios, porque não tem como não servir a Deus e não servir ao diabo. Ou o homem serve a Deus ou ele serve ao diabo. O homem tem corpo, alma e espírito. E o espírito do homem, ele tem contato com o mundo espiritual. E o espírito, controlado pelo Espírito Santo, ele tem a liberdade de adorar a Deus, de ser homem livre do pecado, da escravidão, da vergonha, da imoralidade, como da prostituição, como do homossexualismo. Na verdade, Deus, ao criar o homem, ele fez o homem perfeito. Ele fez o homem natural, mas após o homem pecar, ele perdeu o contato com Deus, o espírito de Adão perdeu o contato com o espírito de Deus e se tornou pecador, morto espiritual. E os filhos de Adão e Eva também se tornaram escravos espirituais. Um exemplo que Caim se tornou rebelde aos olhos do Senhor, matando Abel. E desta forma o homem se tornou escravo de espíritos, de demônios, que na verdade escravizam homens. O mundo espiritual controla o mundo material. O roubo é ação de demônios. O assassinato é ação de demônios. O estupro é ação de demônios na vida do homem. A violência que o mundo encara, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 6, que até a maldade se multiplicou, os homens só procuravam fazer o mal. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, dando acesso ao mundo espiritual das trevas. Como Deus disse que Adão não comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque que no dia que ele comesse, ele morreria. Mas morreria espiritualmente e fisicamente. Adão morreu perdendo a comunhão com Deus e morreu fisicamente também. Mas nós queremos aqui trazer este assunto sobre homossexualismo. O que leva a pessoa a praticar tal ato? É prazer? É algo que venha lhe fazer feliz? Ou é algo que ele vem lhe fazer vergonha? Ou é algo que faz vergonha aos pais? É algo que faz vergonha aos amigos do seu próprio pai? Faz vergonha aos familiares? Imagina no meio dos familiares ter uma pessoa que é homossexual. É vergonhoso, é comentado, mas as pessoas que vivem escravizados nesta prática, eles não conseguem parar, não conseguem se libertar. Por quê? Porque são oprimidos, são dominados, são vencidos pelo mal.
No livro de Romanos 6,16 diz: aquele a quem nós servimos é o que nós somos servos. Ou o homem é servo de Deus ou é servo do diabo. E este demônio, este Deus grego, ele tem a missão de transformar mulher em homem e homem em mulher. Se nós buscarmos as fotos, se nós buscarmos os vídeos que mostram através da internet, mostrando quem é este Deus grego chamado Hermafrodito, você vai ver que ele é um homossexual. Ele tem dois semblantes. Ele parece homem e parece mulher. Esta prática de homossexualismo não é novidade. Sempre houve esta prática na terra depois que o homem pecou diante de Deus, que perdeu a comunhão, a humanidade se corrompeu diante de Deus e os demônios que escravizam os homens. No Antigo Testamento também nós encontramos algumas referências que já havia o homossexualismo. No livro de Gênesis, ainda livro do princípio, o livro da origem, no capítulo 18 e capítulo 19 nos relata que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra porque a prática pecaminosa predominava. E uma das práticas pecaminosas é o homossexualismo, era a prostituição. Os homens viviam numa prática liberal a respeito do sexo fora do casamento, sexo reprovado por Deus. Então Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo para dar exemplo para a humanidade futuramente. No livro de Judas, nós temos aqui uma referência que nos prova isso a partir do versículo Judas, capítulo 1, só tem um versículo, livro de Judas. Tem aqui uma referência que diz assim, versículo 6: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em trevas eternas, até o juízo daquele grande dia. E o versículo 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então a cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída com fogo. Aqui no livro de 2 Pedro também tem uma referência. 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Existem falsos mestres, falsos líderes, que abrem igrejas de homossexuais, onde o sexo de homossexuais, de lésbicas, de gays, de efeminados é permitido, é liberado, não é condenado. E aqui no versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra pelas práticas imorais, pelas práticas abomináveis. Nós temos aqui no livro de Levítico, capítulo 18, algumas referências aqui também sobre uniões abomináveis. Deus mostra aqui, a partir do versículo 19, Levítico 18, versículo 19, nos mostra dizendo assim:
A partir do versículo 19 diz assim: e não te chegarás à mulher durante a sua separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com ela. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para cópula, para o ato sexual, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Versículo 22 do livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Deus abomina, a palavra de Deus abomina a prática do homossexualismo. Homem com homem se deitando como que fosse homem com mulher, para praticar o sexo depravado, o sexo vergonhoso, o sexo imoral, tira o pudor, a vergonha, o caráter. Uma pessoa que pratica um ato deste, ela é vista pela sociedade como uma pessoa imoral. E Deus abomina. Temos aqui também no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte. Romanos 1, a partir do versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas obras, pelas coisas que estão criadas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que é o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Deus, ele se revelou à humanidade, Deus mostrou o seu amor infinito, Deus mostrou a sua glória, Deus mostrou tudo pela criação que ele mostra aqui para nós aqui na terra, e muitos não valorizaram a Deus, não querem saber de Deus. Aí Deus também entrega a eles a uma paixão infame, as suas próprias concupiscências,
a maldade. E uma das coisas é que muitas mulheres se atraem por outras mulheres e homens atraem-se por outros homens. Isto aqui é maldição, isso aqui é para aqueles que não querem Deus no coração, não querem Deus na sua vida, não querem honrar a palavra de Deus, se tornando pessoas abomináveis, pessoas má, pessoas profanas, não respeitam a Deus, não honram a Deus, não querem saber de Deus, viram as costas para Deus, não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Então estes tais, Deus entrega ele na mão de Satanás para serem destruídos. Mas aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que se arrependem, no livro de Provérbios 28, versículo 13, está dizendo que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Então Deus está de braços abertos para aqueles que o querem, aqueles que o aceitarem como Salvador. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 8, dizendo que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então aqueles que querem a Jesus se tornam libertos deste mal, do mal da carnalidade, da escravidão espiritual. Temos aqui também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Voltando aqui, encontramos nem os efeminados. Efeminados é aquele tipo de homem que quer se vestir com roupas de mulheres, usar maquiagem de mulher, deixar o cabelo crescer e ser igual ao cabelo de mulher, falar igual a mulher, se vestir igual a mulher, andar igual a mulher, buscar coisas que as mulheres fazem, desejar e namorar com homens, querer ser mulher. Os efeminados, eles desejam serem mulheres. Muitos colocam silicones, muitos fazem cirurgias, arrancam o órgão genital masculino e deixam o médico transformar aquele órgão genital masculino em um órgão genital feminino. A mídia, ela apoia, a medicina, ela apoia, porque está fora da vontade de Deus. Mas aquele que serve a Jesus, aquele que conhece a Deus, aquele que guarda a palavra de Deus, ele não concorda nem aprova tal prática, nem tal cirurgia, nem tal vestes, nem tal maneira de viver. Os efeminados. E também no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, encontramos também dizendo sobre os sodomitas. Sodomitas não são aqueles que viviam na cidade de Sodoma. No dicionário de português nos esclarece que sodomia é cópula anal, é sexo anal, é namoro anal entre homem com homem. E também entre o marido com a esposa, que pratica o sexo anal, é abominável aos olhos do Senhor. Deus só permite o sexo onde possa gerar vidas. A prática, o acasalamento, só pode ser praticado de uma forma que possa gerar vida. E sexo anal, Deus não criou esta prática. Isto é obra satânica, é obra carnal, é obra imoral, é torpeza. Torpeza, o dicionário diz que é coisa vergonhosa. Há muitos que dizem que entre quatro paredes tudo é permitido, porque a mulher é a própria esposa do homem que está abusando dela. Mas eu ouvi um certo homem que se aborreceu com a sua esposa, ela não quis mais conviver com ele, mandou ele embora de casa, e ele saiu nas ruas dizendo tudo quanto tinha praticado de sexo com a sua ex-mulher, desmoralizando-a, defamando-a. Ela ficou com um semblante de uma pessoa imoral, uma pessoa sem pudor, por tudo quanto ele falou que fizera com ela na área do sexo. Imagina a vergonha. Se não fosse vergonhoso, não seria pecado. Se não fosse reprovado até pela população, muitos olharam para o rosto daquela mulher, os que ouviram aquela conversa, ficaram olhando ela como uma mulher imoral, uma mulher sem valor, e ele sorrindo, falava tudo quanto tinha feito com ela. Então é vergonhoso, é pecaminoso o marido desonrar sua própria esposa, é uma só carne. O homem, muitos homens, libertos de espírito deste hermafrodito, que deseja fazer o homem virar mulher,
ele não quer ser tocado por outro homem como que fosse mulher. Mas a própria esposa dele, o corpo dela, que é carne dele, ele quer desmoralizar. Então ele pratica o sexo anal com a sua esposa, ele está desmoralizando o seu próprio corpo, pois é uma só carne. A Bíblia condena, é abominável, é reprovado pela palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, está dizendo que homem não vista roupa de mulher, e nem mulher vista roupa de homem. Você já percebeu? Muitos homens efeminados com roupa de mulheres. Já percebeu muitas mulheres lésbicas vestindo roupas de homem, com corte de cabelo de homem? A Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que a mulher deve ter o cabelo crescido e o homem deve ter o cabelo curto. Mas nós temos visto nas ruas mulheres com corte de cabelo masculino, com roupa masculina, sapato masculino, andando acompanhado da namorada e até da esposa, porque a lei da Constituinte libera o casamento de homens homossexuais, de mulheres lésbicas. E lamentavelmente até adotam crianças. É uma abominação aos olhos de Deus, mas a ira de Deus está se acendendo contra o pecado. Deus não aprova roupa de homem em mulher, nem roupa de mulher em homem. Temos aqui também o livro de Levítico, capítulo 20, versículo 13. Vamos ler o que diz aqui a Bíblia? Diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Deus mandou Moisés escrever esta lei no Antigo Testamento. Deus não aprova o homossexualismo. É torpeza, é coisa vergonhosa. É vergonhoso para os pais, vergonhoso para os familiares, vergonhoso para amigos. Quando alguém descobre que fulano é homossexual, fica até com vergonha de andar com ele, de conversar com ele. Porque a imagem, a aparência, pode defamar até aqueles que andam com os homossexuais, que conversam quando se descobre. E é vergonhoso para si mesmo. Imagina um homem numa situação desta. É vergonhoso. É lamentável. Mas Jesus, ele tem a misericórdia para resgatar o homem. Nós encontramos na mídia, na televisão, para quem assiste novelas, encontramos um grande número de homossexuais. E sabe o que significa? Provocando a ira em Deus, desafiando a santidade de Deus, provocando a Deus, indo contra a palavra de Deus, induzindo a população a praticarem o mesmo. Existe hoje a ideologia humana, que quer dizer, quer aprovar as crianças, querem induzirem a ideologia de gêneros, querem induzir as crianças a se descobrirem quais são os seus sexos. Deus não erra ao criar o homem, Deus não erra ao criar a mulher, se identifica pelo órgão genital, pelo corpo, pelo semblante, pelo rosto, mas a mídia está induzindo as crianças a se aprovar os dois tipos de sexo. Nós encontramos um tempo atrás que a sensualidade era coisa escandalosa. Existem vários deuses na Grécia, e cada deus da Grécia, ele está criando a lei na terra para que seja praticado o seu ato de adoração. Encontramos a deusa Afrodite, que é a deusa da beleza feminina e do sexo imoral. Então ela induz as mulheres a quererem se vestirem como ela, quase nuas, seminuas, provocando os homens. Lá em Provérbios 7, versículo 10, diz que a mulher que se veste com veste de prostitutas, roupas de prostitutas. Como se identifica uma prostituta no lugar que elas se juntam? Através das roupas provocantes, mostrando a nudez, provocando o apetite sexual nos homens. Antigamente, uma mulher casada não podia se vestir assim.
Antigamente, uma jovem de família não podia se vestir imoralmente. Hoje é normal. Por quê? A deusa Afrodite dominou a lei, dominou os líderes políticos e criaram leis para liberar. Não é mais errado. Hoje o pessoal acha normal a mulher sensual, a mulher sexy. Ela é uma mulher moderna, é uma mulher que se cuida, uma mulher que se valoriza. Mas aos olhos de Deus ela está se desvalorizando. Se nós observarmos o uso das drogas, também é liberado já. Não é mais condenável. Você pode ser usuário. O deus Dionísio, o deus grego, ele conseguiu liberar dentro da lei, da Constituinte, do Brasil e de vários países, que pode ser usuário. E teve outros deuses também que criaram as suas práticas. Agora está sendo bombardeado o deus, o Cupido. É outro deus demônio, outro demônio grego, que ele procura fazer as pessoas terem um amor proibido, desejarem praticar o sexo com alguém proibido, fora do casamento, jovens perderem as suas virgindades, e agora estão liberando praticamente o sexo com crianças. É lamentável a situação da humanidade. E o Deus agora que está em evidência é o Deus Cupido. Ele está querendo a lei seja implantada. Estupros estão assustador no meio da população. A reportagem: um homem quando passa a estuprar uma mulher, a estuprar uma criança, um avô quando estupra sua própria neta, um pai quando estupra sua própria filha, é algo monstruoso. A população se levanta de uma forma irritada, contra, porque fere a lei moral da consciência do ser humano. Mas daqui a um tempo vai ficar normal, porque a sexualidade já é liberada, as drogas já é liberada. Um assassino hoje, que seria o deus Hermes, também ele tem liberdade para matar e ficar nas ruas. Não existe mais lei, quase. Não existe mais nada que venha proibir. Então, esta é a situação da humanidade sem Jesus. Mas nós, aquele que quer servir a Jesus, quer viver uma vida agradável aos olhos do Senhor, deve guardar os padrões da palavra de Deus e sermos adoradores de Deus, obedientes à sua palavra, para um dia termos o direito de provar da morada celestial com Cristo na eternidade. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.